tem me sustentado, tem me trazido até aqui, apesar de muitas batalhas, e não tem deixado eu perder a minha fé. Quanto mais batalhas, quanto mais dificuldade, mais a minha fé tem sido fortalecida nesse Deus maravilhoso, que tem me sustentado, tem feito coisas maravilhosas por nós. Quero agradecer ao pastor Alessandro, né? No meio da semana, estava ouvindo a voz e pediu que eu viesse ministrar. Logo agora, no primeiro dia do mês, né, na Santa Ceia, onde estou vindo fazer parte desse ministério, por direção do Senhor, por vontade minha, por vontade da minha casa. Então nós vamos estar nos dando entrada hoje mesmo aqui, porque minha esposa não teve como vir por motivo de saúde, mas ela quer vir, então nós vamos dar entrada juntos. E nós entendemos que homem e mulher, esposa e esposa devem caminhar juntos. Um compreende o outro, os dois são um corpo só. Tenho andado sozinho, como os irmãos veem. Não é pela minha vontade, não é pela vontade dela, mas nós estamos sempre juntos. Ela está lá assistindo agora, está orando por mim. E eu quero pedir algo para os irmãos hoje, que Deus essa noite fez algo comigo que não é normal Ele falar comigo. Ele não fala comigo em sonhos, nem em visões, é muito difícil, muito raro. Geralmente é pela palavra. E eu só consegui completar esse culto que eu ia dizer hoje aqui, sentado naquele banco. Porque o Senhor disse para mim essa noite, eu não tinha nada ontem, até ontem eu não tinha nada para dizer, eu não sabia o que ia dizer. E essa noite o Senhor disse, eu vou falar para quem estiver sentado. Não sei se é só para mim, não sei se é para vocês também, mas eu vou pedir que todo mundo que deve estar sentado, fique sentado. Porque assim como eu tenho recebido, assim como o Senhor tem falado comigo, eu quero dividir aquilo que o Senhor tem para mim, tem dado para mim, as coisas boas eu quero dividir com vocês. Aquela unção que o Senhor tem derramado na minha vida, eu quero que vocês tenham também. O discernimento que eu tenho, se eu tenho, eu quero dividir com vocês também. Afinal, somos irmãos, né? Lembrando as palavras do nosso presbítero, né, irmão? Ele não fala muito. A Cássio, esse casal de jovens aqui que eu não conhecia, tem mais aquele jovem lá atrás também, eu não conhecia, não tinha visto aqui, vieram no culto de jovens, sejam bem-vindos, né? Porque é um lugar muito simples, simples como Jesus. Vocês vão entender um pouco hoje quem é Jesus. Um Jesus diferente. Um Jesus que faz um brigadeiro aposentado chorar na frente de uma igreja. O Jesus que faz coisas loucas. Um Jesus maravilhoso. Que o homem mais forte que seja, que confia numa arma, que confia no bastão, que confia numa estrutura imensa por trás dele, passa a desvalorizar tudo aquilo. Ter uma arma que nunca larga do meu lado, nunca sai do meu lado. Meus irmãos, nós vamos começar, nós vamos abrir, deixa eu pegar, quem diz o Mano Lima, a cadela vai, quando não ajuda, atrapalha. A gente tinha uma certa idade, vocês são jovens, ainda se preparem, vocês vão ter os altos também. Espero que não, mas sabe como é que é? Às vezes chega os 50, virou 50, eu já tive que... Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 30. E aí quem for encontrando, põe-se em pé vendo essa palavra para que nós possamos ler a palavra, né, irmãos? 4, 14 ao 30. Hoje Santa Ceia, eu vou tentar ser breve, é algo um pouco difícil para mim, é uma batalha, orem por mim. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente tem que conseguir. Capítulo 4, versículo 14 ao 30. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus amado. Digno de toda honra, toda glória. Capítulo 4, versículo 14 ao 30. Quem for encontrando, se põe de pé, para que a gente possa ler a palavra. Lucas 4, versículo 14 até o versículo 30. Ele é um pouquinho extenso, mas é necessário. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Pai. O terceiro livro do Novo Testamento. E vocês têm sorte que hoje é Santa Ceia, eu não posso me estender.
Senão vocês iam passear na Bíblia hoje, eu tenho tanta anotação que vocês nem imaginam. Deus, quando trabalha comigo na palavra, Ele me leva a viajar nessa Bíblia aqui, eu me Deus e a bênção. Então Jesus, só para vocês lembrarem assim, Jesus tinha recém voltado do deserto sendo tentado pelo diabo. Estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo como está essa igreja hoje aqui. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, ele levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter sido dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nem profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem ou derrubarem ou jogarem neles abaixo. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Paramos por aqui. Podem tomar licença. Glória a Deus. Amados, eu quero chamar a atenção de vocês. Jesus disse também, né? Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Amém, aleluia. Alguém para cumprir a lei da Torá? São 613 artigos, se eu não me engano. Ele é dividido em 3 partes. Uma parte é de bênção, outra parte é de determinações, outra parte são de castigos. Os judeus conhecem todos e obedecem e cumprem tudo. Nós não teríamos como. Por isso que Jesus veio. Eu não tinha. Mas aqui diz que Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Então ele conhecia a lei. Jesus não era leigo. Jesus não era qualquer um. Tanto que ele foi nesse dia, foi chamado para ler a palavra. Deram uma palavra para ele ler. E vejam o que ele disse. Ele trouxe a lembrança dos judeus da época, povo conservador e muitas vezes rigoroso com as tradições. 2 questões aqui. A viúva que sustentou o profeta em Serepta, um lugar que não era bem-vindo pelos judeus, mas foi lá que o profeta foi alimentado. Um sírio, na verdade, ele não era judeu, um general, né, foi curado por um profeta, e ele não era judeu. Também os judeus não gostavam muito disso, de lembrar dessas coisas, porque o profeta fez algo, não fez para o seu povo, mas fez para um estrangeiro, para um pagão, para alguém que não honrava a Deus. E aí nós vamos ver Jesus nessa forma dele vir e mudar as coisas. Alguns diziam até que ele era rebelde. Mas será que Jesus era rebelde mesmo? O que Jesus queria? Jesus veio para mudar conceitos
da sociedade daquela época. Aleluia. E ele continua vindo hoje para mudar muitos conceitos, Aleluia. né? É. Se nós olharmos para Jesus naquela época, ele foi chamado de mestre, de rabi. Segundo alguns estudiosos, foi a primeira vez que foi mencionado esse termo na Bíblia. Rabi, no Novo Testamento, alguém chamado de rabi, rabino, mestre. Eu até trouxe uma anotação aqui, que também quer dizer distinto em conhecimento. Jesus não era qualquer um. Aleluia. Glória a Deus. Era o rei dos reis. Amém. Quando foram os reis magos, como chamam, né? Foram visitar Jesus, que na verdade eles eram sábios. Quando nasceu, eles perguntavam: aonde está o rei dos judeus? Aonde está o menino rei dos judeus? Era assim que eles perguntavam. Então Jesus era um rei. E Jesus também foi médico. Eu trouxe uma lembrança, uma passagem de Jesus, né? Que Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. É E verdade. ele veio não para os santos, e sim para tirar do mundo os pecadores, para que eles viessem se arrepender de seus pecados. Aleluia. Jesus veio com um conceito totalmente diferente do que os judeus da época tinham. Ele veio mexer, veio fazer coisas que ninguém fazia, ninguém tinha coragem, se tivesse vontade, ou ninguém tinha esta vontade, ninguém tinha este amor, ninguém tinha compreendido o primeiro e o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Tanto que Jesus diz: ama o teu próximo. Este é o meu mandamento. Glória a Deus. Este é o mandamento que eu dou. Aleluia. E aí Jesus vai e chama um apóstolo, Mateus, publicano, que é visto como ladrão, como pessoas, os publicanos eram mal vistos naquela época. E aí Jesus chama ele, e aquele jovem de menos de 20 anos, devia ter de 15 a 20 anos, porque os jovens dessa época já tinham estudado um pouco, e eles procuravam um mestre, um rabino, um mestre da lei. E aí a prova de que Jesus era mestre da lei, não igual nem pervertido igual aqueles, não aquele mestre que segue ali, arrisca aquela coisa muito fria. Jesus era um mestre diferente, e aqueles jovens de 15 a 20 anos seguiram Jesus. Excluindo Pedro, todos deveriam ter de 15 a 20 anos. E aí ele chama um jovem, provavelmente até quase 20, né, para ser publicano, por estar coletando impostos. E aquele jovem vai até Jesus, segue Jesus, e leva Jesus até a casa dele, e chega lá no momento de refeição, de ceia. É o que nós vamos fazer hoje aqui, Glória a irmãos. Deus. Momento de ceia. Aleluia. E aí Jesus vai cear com quem? Com o que os religiosos da época dizem, acusam Jesus. Mas como assim? Ele está ceando com publicanos, com pecadores? Jesus foi, não teve porquê. Zaqueu foi a mesma coisa. Jesus vai na casa de Zaqueu e ceia com pecadores, e não vê problema algum nisso, porque Jesus veio para chamar os pecadores ao seu arrependimento. Veio para mostrar um amor incondicional, algo diferente, algo que me tirou a mim lá de trás e tirou talvez todos nós aqui, Glória a Deus. a não ser aqueles que nasceram em berço cristão, foram tirados de algum lugar que não era tão agradável a Deus. Jesus foi fazendo mais coisas, curou o leproso. O que era leproso? Qual era o pensamento daquela época? Nós temos que voltar lá para aquele tempo. Alguém para ter lepra era porque ele havia pecado, ou sua família cometera grande pecado também e teve um filho leproso. Ninguém queria tocar em leprosos, mas Jesus vai lá e toca eles e diz: cura eles, vai que a tua fé te curou, Aleluia. vai que tu está perdoado. Jesus faz mais, ele abre os olhos dos cegos, e ele fez mais ainda, fez coisas que ninguém fazia e não podia se fazer. Sabe aquela passagem onde ele pede água para a samaritana? Os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos, quando morre Salomão, o povo se dividiu, o reino do norte e o reino do sul, os samaritanos e judeus. Os samaritanos começaram a dar acesso aos outros povos e casar com outros povos e deixar a promiscuidade, deixar outros deuses entrar junto do seu povo e começaram a adorar outros deuses. Os samaritanos ficaram mal vistos por isso. E aí Jesus vai, na hora sexta, em ponto de meio-dia,
pede para os seus discípulos buscarem comida na cidade, ele fica ali porque ele sabia que aquela mulher ia buscar água, e aquela mulher tinha motivo de buscar água ao meio-dia, porque ninguém busca água ao meio-dia, porque aquela mulher precisava falar com ele, porque aquela mulher precisava ser perdoada por Jesus. E ela pergunta para ele: mas tu vai me pedir água para mim? Porque o judeu não pediria água para uma samaritana. Os judeus não falavam nem com os samaritanos. E Jesus pede água para aquela mulher para matar a sua sede carnal. Mas ele tinha algo para ensinar para aquela mulher. Ele tinha que mostrar a ela que o amor não é para mim, não é para ti, é para todos nós. O amor não é para o sacerdote. O amor não é para aquele que é santo. O amor é para todos. O amor é para todos. Porque Deus ama o pecador, pode não amar o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus ama o ladrão. Deus ama o traficante. Glória a Deus, Senhor. Deus ama o promíscuo. Verdade. Deus não se agrada do pecado. Nossa. E aí Jesus vem e faz essas coisas todas. Jesus vem fazendo muitas coisas. E aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, mas é a lei diz que tem que apedrejar, e Jesus era mestre da lei, Jesus conhecia a lei, e se ele vai pela letra fria da lei, o que ele deveria dizer? Matem, apedrejem até a morte, é a lei, vamos cumprir. A lei não foi feita para ser cumprida? Por que existem leis? Para se ter ordem, para se ter organização. Mas Jesus veio mudar essas questões, ele veio dar uma interpretação de amor para aquela lei, porque eles não tinham entendido como interpretar a lei. Então ele diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Glória a Deus. E não daqueles acusadores, movidos, creio eu, pelo Espírito Santo, se constrangeram, porque certamente, como hoje também acontece, não é diferente hoje, as pessoas escondem seus pecados atrás de uma roupa bonita, de uma profissão, de uma pompa, da forma de chegar nos lugares, da forma de andar nas ruas. E Jesus diz para eles, Jesus quebra a máscara deles, Jesus quebra aquele orgulho, quebra aquela soberba e diz a eles: quem não tiver pecados, que apedrejem essa mulher. Glória a Deus, aleluia. E nós? Será que nós estamos apedrejando ou será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos entendendo de fato o que é ser cristãos, meus irmãos? Glória a Deus. Cristãos é ser igual a Cristo. É. Hoje, por exemplo, eu vou dizer para vocês: estou falhando com o meu Jesus. Eu não estou igual a Jesus. Estou muito bem arrumado. Glória a Porque Deus. uma bombacha não é barato, uma bota não é barato, uma camisa não é barato, um lenço não é barato. Será que eu não deveria ter vindo com a minha roupa de trabalho para mim ser igual a Jesus? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Se eu tivesse vindo, não faria diferença, eu não seria diferente. Meus pecados não seriam perdoados por isso, pela roupa Deus, aleluia. melhor ou inferior que eu viesse. Não. Simplesmente meus pecados são perdoados porque eu me arrependo e peço perdão ao Senhor. Glória a Deus. E aí nós vamos ver outras questões aqui que Jesus fez. Jesus libertou endemoniados. E uma grande coisa que ele fez: ele vai na casa de Jairo, um dos maiorais da sinagoga, seria hoje o presidente de um dos pastores de um ministério grande. Jesus, aquele homem mal vestido, até porque muitas vezes nós vemos imagens de Jesus com uma túnica bem comprida por aqui. Isso não é a verdade que acontecia naquela época, porque Jesus vivia como um homem pobre. Ele era filho de carpinteiro, não tinha tanto dinheiro, e ele vivia de donativos, e na maioria de quem sustentava eles eram mulheres que o seguiam. Então Jesus não tinha muito dinheiro, e ele não pregava esse reino do mundo, essa coisa do mundo, então ele não poderia se vestir como um homem abastado, mesmo podendo e devendo, porque ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, o mestre dos mestres, o médico dos médicos. Não, porque Jesus não veio apenas pregar, como eu estou fazendo aqui, porque não basta eu pregar aqui para vocês, se lá fora vocês me verem agindo de forma diferente. É verdade. Glória a Deus. Jesus veio ensinar algo diferente daquele tempo, porque os mestres da lei andavam lá cheios de pompa, com muito dinheiro, porque eles eram corruptos e desviavam muitas vezes as sinagogas, eles desviavam dinheiro do templo para eles, e muitas vezes no Velho Testamento Deus mandou profetas para questionar
questionar eles, para acusar eles, para mostrar os seus pecados. Então Jesus agia diferente. Ele andava com uma túnica curta de homem pobre para viajar pelo deserto. E ele vai na casa de Jairo, onde a sua filha havia sido recolhida, havia falecido, estava morta. E Jesus, para mostrar que ele não fazia milagres, que os milagres dele eram por amor, não era algo por interesse, porque até então ele fez muitos milagres para pessoas pobres, para cegos, para leprosos eram mendigos, ninguém ajudava o leproso, minha família muitas vezes ajudava. E Jesus curou os leprosos. Qual o interesse de curar um leproso? O leproso não vai ofertar nada na minha bolsa, não vai me dar um centavo. Mas Jesus curou e curou por amor. Mas ele tinha que mostrar que esse amor não tem diferença de pobre, de rico, de raça, de religião. Porque Jesus não pregava religião, nós não pregamos religião, nós pregamos um Jesus ressuscitado, Filho de Deus, que vai nos levar para a salvação. É Jesus vai na casa de Jairo e ressuscita aquela menina, já mostrando mais uma vez a capacidade do poder que ele tinha, porque ele tinha que confirmar logo adiante com a sua ressuscitação. Então, meus irmãos, uma coisa que nós cristãos temos que aprender é sermos semelhantes a Jesus, sermos cristinhos, como foram chamados os apóstolos em certos momentos. Nós vamos estudar a história, chamamos dos apóstolos de cristinhos, cristos pequenos. E é assim que nós temos que ser. E eu não vou me alongar hoje, eu disse que eu não ia me alongar, só que para encerrar eu vou lembrar vocês, hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de nós nos olharmos para dentro de nós e vermos onde nós erramos, ver onde nós falhamos, onde nós pecamos, pedirmos perdão para o Senhor. Glória a Deus. Mas também olharmos, meus irmãos, para aqueles que nos rodeiam, para aqueles irmãos ou pessoas do mundo que às vezes nós questionamos, às vezes nós achamos ruim a forma daquelas pessoas agirem, às vezes nós julgamos aquelas pessoas, porque não há quem não julgue, quem não tem pecado já se faz pecador, e por esse pecado já vai estar sendo julgado e condenado. Eu quero lembrar de uma frase que Jesus disse no momento dizia até o momento da sua crucificação. É uma frase para nós refletirmos hoje, no dia de Santa Ceia, para que nós possamos comer do corpo de Cristo e tomar do seu sangue tranquilos, mesmo tendo pecados, porque nós saberemos que seremos absolvidos. Amém. Jesus diz para o Pai: Pai, perdoa eles pelo que fazem, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu encerro por aqui, Amém. deixando essa mensagem para vocês, que cabe a nós, não só no dia de hoje, mas todos os dias, que venhamos a perdoar aqueles que nos atacam e nos Glória odeiam. a Deus, Senhor. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia.